Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Trago saudações da Igreja Batista Reformada Limoeiro do Norte. Graças a Deus, vim na companhia do presbítero Denis, presbítero da nossa igreja também. É uma grande honra estar conhecendo Teresina e ainda mais conhecendo a Igreja Batista Bom Samaritano, igreja do pastor Marcos Paixão. Meus amados, o tema que me foi dado é sobre os batistas reformados e a evangelização do mundo. Então, não será uma pregação expositiva. Nós meditaremos em alguns textos bíblicos que dão suporte para o pensamento batista reformado sobre missões, sobre evangelização, e nós faremos um apanhado histórico e teológico do pensamento dos batistas. Amém? Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe nessa empreitada. Senhor Deus, Pai bendito e santo, ó Senhor, graças te damos, Senhor, pelo teu sustento, pela tua graça e misericórdia, Senhor Deus, que nos acompanham abundantemente, Senhor. Estamos tratando ao longo desses dias sobre, ó Senhor Deus, uma obra para a qual somos totalmente insuficientes, Senhor. Temos aprendido que ela está depositada unicamente em Ti, Deus triuno. Tu, ó Deus Pai, que enviou o Teu Filho para morrer por pecadores, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, e ministra essa salvação, ministra graça, ministra poder e vida, Senhor Deus, aos corações dos homens, pela aplicação que o Santo Espírito faz, Senhor, dos méritos de toda a obra do Senhor Jesus Cristo no coração dos eleitos. Que essa perspectiva nunca saia de nossa mente e do nosso coração, Senhor, pois será um peso terrível sobre nós, será motivo de espanto, Senhor, porque nós não podemos enfrentar a morte, por isso Teu Filho veio, Senhor, para derrotar a morte, para derrotar o pecado, para derrotar o diabo, Senhor Deus. Nele estamos alicerçados. Que nesta manhã as convicções dos nossos pais batistas, Senhor Deus, a reflexão e a meditação que, ó Senhor, avivou o coração deles em prol de missões e evangelismo, também possa, Senhor Deus, tomar os nossos corações, nos avivar e nos trazer confiança na Tua soberana vocação. É o que nós te imploramos no nome de Cristo e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Quando nós falamos sobre batistas reformados e missões, para pessoas de fora, principalmente aquelas que têm aversão à fé reformada, parece uma grande contradição ou uma forçação de barra. Eles falam e acusam a fé reformada de ser estéril quanto a missões, ou totalmente indiferente, no mínimo, a elas. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Hoje nós nos concentraremos em analisar, então, o pensamento dos batistas reformados expressos principalmente na confissão de fé e também por meio de um dos grandes pastores que os pais batistas, nós batistas tivemos em nossos pais, que é Benjamin Kitt. Mas é importante dizer que quando nós falamos sobre evangelização do mundo e a fé batista reformada, esse pensamento, essas convicções sobre evangelismo e evangelização não nascem com a formação da denominação batista. Na verdade, os batistas nunca alegaram ser totalmente autênticos e estar fora, então, da história da Igreja do Senhor quanto à sua convicção acerca de missões de evangelismo. Quando nós consideramos a confissão de fé, que é a expressão da fé batista reformada, a confissão de fé de 1689, nós precisamos lembrar que ela é ortodoxa, ou seja, ela se encontra na história do povo de Deus e defende a mesma fé que o povo do Senhor defendeu ao longo de toda a sua história. Ela é reformada, então na Reforma Protestante nós encontramos a sistematização e o redescobrimento desse evangelho, dessa fé. Ela é puritana, porque ela também possui a defesa de princípios que se tornaram mais evidentes durante o período do século XVII nos puritanos, e ela é, finalmente, batista. Então, nós percebemos que ela está dedicada a expressar a catolicidade dos batistas, o pertencimento dos batistas à história do povo de Deus. E aí, sim, como último aspecto, demonstrar que nós temos uma identidade e uma defesa própria acerca de determinadas doutrinas, que não nos isola dos nossos irmãos reformados, mas muito pelo contrário, apenas diferencia convicções que nós temos acerca da Escritura e que são diferentes, mas não totalmente
e não é a maioria, e nem é o centro também da nossa fé. Amém? Falando sobre isso, então, meus irmãos, nós precisamos resgatar o que a Reforma Protestante trouxe em termos de pensamento acerca de evangelização. Nós podemos afirmar com toda certeza que a Reforma Protestante também foi um avivamento missiológico. A noção de pregação, de conversão, de domínio da terra inteira por meio do Evangelho do Senhor estava morto durante o período que a Igreja Católica Romana era grilhão sobre o povo de Deus. Estava totalmente apagado. E é durante a Reforma Protestante, é durante o redescobrimento da pureza do Evangelho, que nós vamos ver, então, os reformadores empreendendo evangelismo e evangelização também. O pastor Joel Bick, quando ele analisa a relação entre os reformadores, a reforma do século XVI e o pensamento bíblico, a primeira afirmação que ele faz é: o conceito de evangelismo e de evangelização dos reformadores era neotestamentário. Era neotestamentário. Porque está vinculado intimamente ao Evangelho, ao que o Evangelho promove. A mensagem do Evangelho é o pacto, a promessa, a salvação, o convite, a libertação, a reconciliação com Deus se encontra toda no Evangelho. Portanto, o evangelismo, sendo pensado dessa maneira, ele se torna algo simples, orgânico, natural à nova natureza, natural à nova criação do crente, faz parte da sua própria identidade. Ele diz que quando nós avaliamos a maneira como os reformadores pensavam sobre a evangelização e a sua expressão no Novo Testamento, ele diz o seguinte: evangelização vem de uma palavra grega que significa boas novas. Assim, poderíamos definir a evangelização como sendo proclamação das boas novas, proclamação do Evangelho. Nele, ou seja, no Evangelho, buscamos pela graça de Deus a conversão de pecadores. Num sentido mais amplo, podemos dizer que inclui a edificação dos filhos de Deus. Inicialmente, a evangelização procura a conversão de pecadores, e no sentido mais amplo, procura o discipulado daqueles que já nasceram de novo. Esta palavra grega aqui referida, evangelion, está registrada 124 vezes no Novo Testamento. Portanto, a Bíblia é um livro evangelístico e o nosso Deus é um Deus evangelístico. O que o pastor Joel Bick diz é que, para os reformadores e para os puritanos, tudo depende do Evangelho e tudo está alicerçado nele. A vida do crente, do início ao fim, está alicerçada no Evangelho. A sua salvação, a sua reconciliação com Deus, mas também o fortalecimento da sua fé, o aprendizado do ser de Deus, o crescimento em graça, tudo está alicerçado no Evangelho e é operado por meio do Evangelho. E esse Evangelho está revelado na palavra. Portanto, se os crentes vêm a ser crentes por ouvir a palavra, e eles têm toda a sua vida desenvolvida pela palavra e pelo Evangelho ministrado na palavra, logo, irmãos, nós conseguimos entender que evangelização consiste no ato simples de proclamar as boas novas do Evangelho. Por que, então, essa acusação tão injusta e ignorante acerca da fé reformada e do evangelismo? Porque nós não encontraremos nos escritos dos reformadores e nem nos escritos batistas posteriores uma separação, uma espécie de alojamento estanque entre o que é evangelho, salvação, arrependimento, fé e o ato do evangelismo. Nós não vamos ver os reformadores se preocupando com estratégias e pragmatismo para poder apresentar ou falar sobre evangelização e evangelismo. Muito pelo contrário, sempre que eles falam sobre conversão, sempre que eles falam sobre graça, sempre que eles falam sobre arrependimento e fé, eles estão falando em todos esses benefícios que Cristo conquistou na cruz, sendo aplicada ao coração do homem por meio da proclamação do Evangelho a todas as nações. Portanto, os reformadores, meus irmãos, trazem um conceito neotestamentário, bíblico, no sentido de que evangelização e evangelismo é intrínseco à natureza do Evangelho e à natureza da igreja e do povo de Deus. O conceito de conversão, transformação, recebimento de um novo nascimento,
torna ao mesmo tempo a natureza que nós recebemos de Cristo uma natureza evangelística, uma fé evangélica de um Deus evangélico em um povo evangélico e evangelístico. O pastor Marcos Paixão, no seu livro sobre os batistas e evangelização, começa trabalhando isso, que nós batistas, na verdade os reformados, possuem uma fé evangélica. Toda a nossa esperança, todo o nosso anseio por conversão, todo o nosso anseio pela glória de Deus é a mensagem do Evangelho. Não evangélico no sentido genérico que tem sido proclamado ali. Na verdade, o pastor Marcos, no seu livro, ele propõe um resgate da palavra evangélico, no sentido de que evangélico é aquele que tem todo o seu coração, toda a sua esperança e toda a sua vida depositada e centrada na mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, podemos afirmar que a fé reformada é uma fé evangélica, é uma fé alicerçada no poder do Evangelho, sendo conhecido, sendo objeto de poder de Deus por meio da proclamação desse Evangelho. Quando nós olhamos, então, para as características da Reforma Protestante, nós podemos também defender que os reformadores trouxeram, resgataram, praticaram atos que demonstram que eles tinham uma fé evangélica e a confiança do Evangelho do Senhor Jesus Cristo espalhado por todas as nações. Nós destacamos aqui 3 pontos que são importantes do movimento da Reforma Protestante. Primeiramente, tradução, impressão e distribuição da palavra de Deus em língua vernácula. Nós vamos ver que é uma característica da Reforma e dos reformadores um esforço pela tradução da palavra do Senhor em língua vernácula. Entenda bem, o pensamento dos reformadores não era simplesmente traduzir, imprimir a Escritura e entregar e pronto, entender que isso era trabalho evangelístico. Não. Eles entregavam a palavra de Deus ao povo de Deus para que eles tivessem contato, e à medida que a explicação dessa palavra, a proclamação, a pregação, o ministério da palavra estava então atingindo o coração da igreja, os irmãos então pudessem ir até a Escritura e dar prosseguimento nessa meditação, agora com mais luz, agora com ensino, agora com a atuação do povo do Senhor, a atuação do poder do Senhor sendo ministrada através do seu povo e para o seu povo. Portanto, uma das primeiras ações dos reformadores era sempre traduzir a Escritura para a língua vernácula do seu povo, para a língua que o povo falava. A Igreja Católica tinha a Escritura como algo de acesso unicamente ao seu clero e ao alto clero. Muitos padres, até muito recentemente, recebiam as suas homilias em latim e falavam em péssimo latim e não entendiam o latim no qual falavam. Mas a Reforma, ela se preocupou em traduzir, imprimir, distribuir a palavra de Deus para que o povo lesse a palavra pela convicção de que Deus fala ao coração pela sua palavra. Uma segunda ação que a Reforma Protestante tomou foi o preparo e o envio de oficiais para pregação, evangelização e plantação de igrejas pela Europa. Quando nós observamos principalmente o ministério de Calvino, nós vamos ver que os seus últimos 9 anos de vida foi dedicado à Academia de Genebra. A Academia de Genebra, ela foi estabelecida por Calvino e pelo seu sucessor, Teodoro de Beza, e nos últimos 9 anos do ministério de Calvino formou 1.600 ministros para que eles fossem então enviados à Europa de maneira que todos os povos pudessem ouvir então o evangelho da graça do Senhor. Esses homens foram para a França e lá sofreram martírio, foram espalhados pelo restante da Europa, foram queimados e nós conhecemos alguns frutos, meus irmãos, dessa fé, principalmente em destaque em John Knox e Gaspar Olevianos, atingindo ali a Inglaterra ou a Grã-Bretanha e também a Holanda. Uma terceira marca da fé reformada e do empreendimento dos reformadores, que nós podemos ver em Calvino, é essa ênfase na necessidade de que o evangelho ele precisa ser propagado em todo o mundo. Uma das orações que eles repetiam era: Senhor, dai-nos a Europa, Senhor, dai-nos a Europa. É interessante, irmãos, observem,
A convicção evangelística e a convicção da pureza do evangelho trouxe no coração dos reformadores o imenso desejo e a convicção de que a Europa não era cristã. Uma Europa tomada pelo catolicismo não era cristã, ela estava tomada pelo paganismo. E eles precisavam então ouvir, porque a genuína fé está atrelada ao genuíno e ao puro conhecimento do Evangelho de Cristo. Se qualquer fé ela está alicerçada em uma mensagem que não é o puro Evangelho, ela é uma fé falsa. Portanto, eles viam a Europa, dita cristã, como um imenso campo evangelístico que precisava receber a genuína pregação do Evangelho do Senhor. Isso traz algumas reflexões para nós, irmãos. Hoje o termo evangélico ele é banalizado. Muitas pessoas chamam de irmãos seitas e grupos que têm uma deturpação em pontos essenciais do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, acerca das naturezas do Senhor, acerca da maneira pela qual o homem é salvo, acerca da graça do Senhor por meio do Evangelho. Deturpações crassas, chamam grupos de seita e sectários como Testemunho de Jeová, Mórmons, como adventistas de irmãos. Mas, na verdade, isso demonstra a ausência do conhecimento do puro Evangelho do Senhor. Porque a partir do momento que eu entendo a pureza do Evangelho, a sua glória e a sua simplicidade, isso traz ao meu coração a convicção de que aqueles que não o professam não são irmãos, mas são pessoas necessitadas da graça de Deus e do anúncio da sua palavra. Esse entendimento da pureza do Evangelho fez com que a Europa estivesse diante dos olhos dos reformadores como um ambiente ou um campo de evangelismo. Olhando, por conta do nosso tempo, especificamente o pensamento de João Calvino, nos seus comentários, essa ênfase em espalhar o Evangelho por todas as nações, através da pregação da palavra do Senhor, é muito bem destacada. Calvino, falando sobre a grande comissão, por exemplo, em Mateus 28:19, quando o Senhor diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ele diz, o Senhor ordena aos ministros do Evangelho que preguem em lugares distantes, com o propósito de espelhar a salvação em cada parte do mundo. Quando ele trata sobre o texto de 1 Timóteo 2,4, vamos abrir lá, irmãos. 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo 4. Onde diz que Deus, o nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Calvino diz, nenhuma nação da terra e nenhum segmento da sociedade está excluído da salvação, porque Deus deseja oferecer o Evangelho a todos e sem nenhuma exceção. Comentando ainda Isaías, no capítulo 12, versículo 5, vamos abrir o texto, Isaías 12, 5. Assim diz a palavra do Senhor, cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Calvino diz, é nossa obrigação proclamar a bondade de Deus para todas as nações. A obra não pode ser escondida em um canto, mas proclamada em todos os lugares. Observem então, irmãos, como é injusta e ignorante essa acusação de que a fé reformada não se preocupou com o evangelismo. Assim como é injusta e falsa a acusação de que hoje os reformados estão correndo atrás do prejuízo também. De que, na verdade, a fé reformada nunca se preocupou com missões, nunca se preocupou com evangelização, nunca se preocupou com os povos não alcançados, e mediante a crítica que outros grupos foram fazendo à fé reformada, aí sim hoje os reformados começaram a se mobilizar e a tentar criar alguma teologia de missões. Isso é falso. Na verdade, como eu disse aos irmãos, a compreensão do Evangelho
e o ato de evangelização, de evangelismo. É tão natural, é tão óbvio, é tão imediato no pensamento dos reformadores que não havia apenas um destaque, estanque para isso de maneira pragmática e estratégica, programática. Uma outra citação ainda de Calvino, que Ronaldo Lidório fez e destacou em um artigo sobre a reforma e a evangelização, a escravidão e a libertação da vontade, Calvino diz o seguinte: embora Deus seja capaz de realizar a obra secreta do seu Santo Espírito sem qualquer meios ou assistência, ele ordenou a pregação externa e pública para ser usada como meio. Para torná-lo um meio efetivo e frutífero, ele escreve com seu próprio dedo em nossos corações aquelas palavras que ele fala em nossos ouvidos pela boca de um ser humano. Isso também derruba a noção de que a doutrina da eleição ela é alheia à evangelização dos povos. Muito pelo contrário, havia um entendimento reformado desde o princípio de que o meio pelo qual o Senhor chama os seus eleitos, o meio pelo qual o Senhor executará a salvação dos pecadores é por meio da pregação pública do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa, meus irmãos, convicção de Calvino é resumida pelo pastor Joel Bick em 7 motivações que os crentes têm para evangelizar. A primeira motivação é: Jesus nos mandou evangelizar, portanto, trata-se de uma obrigação da igreja e de pregar o evangelho a toda criatura. A noção dos reformadores é que a partir do momento que eu sou salvo pelo Senhor, eu tenho agora o senhorio dele sobre mim. E o senhorio de Cristo consiste na ordem e de pregar o evangelho a todas as nações. O Senhor nos fez arautos do seu evangelho. Segundo, nós devemos estar motivados pelo exemplo do próprio Deus como evangelista. E nós vamos desenvolver essa ideia no pensamento de Benjamin Kitt. Mas ele diz que o mensageiro do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, veio até os homens com a mensagem do Evangelho, e nós devemos imitar o Senhor. Terceiro, nosso desejo de manifestar a glória de Deus deve nos motivar a evangelizar. Somente quando os corações são salvos e os homens então agora se voltam para o Senhor, Deus então ele é glorificado pela humanidade. Portanto, a busca pela conversão dos pecadores não tem como preocupação primeira os pecadores em si. Entenda, o pecador em si não é o que toma a preocupação do evangelista. Antes disso, vem o desejo de que Deus seja reconhecido como santo e glorificado em toda a terra. John Piper ele expressa isso em uma teologia moderna dizendo: missões existem porque Deus não é glorificado em todos os cantos da terra e por todos os homens. Então, o desejo da oração do Pai Nosso, de que o teu nome, ó Senhor, seja conhecido como santo em toda a terra, é o que move o coração do evangelista a fazer missões. Calvino ainda fala sobre: já que o cristão valoriza o que agrada a Deus, saiba que evangelizar agrada a Deus, e por isso nós devemos evangelizar. Quinto, é nossa responsabilidade, nosso dever evangelizar. Sexto, uma forte compaixão pela condição dos pecadores deve motivar-nos a evangelizar. Olhar para os homens em miséria e morte deve trazer tristeza ao nosso coração e o desejo de que eles sejam libertos da sua escravidão e desgraça. Sétimo, pela gratidão a Deus, pela alegria da nossa própria salvação, nós devemos evangelizar. É o maior ato de amor ao próximo. Nós temos um conceito falso de amor, que permitir que os homens continuem no seu erro, na sua desgraça, nas suas trevas, é um ato de amor. Permitir que eles façam o que querem é um ato de amor, quando, na verdade, o maior ato de amor ao próximo é levá-lo a amar a Deus acima de todas as coisas. O impacto missionário da teologia da Reforma se espalhou, meus irmãos, por diversos países em pouco tempo. França, Holanda, Suíça, Inglaterra, Escócia, Polônia, Hungria e no Brasil também. Os primeiros, meus irmãos, missionários protestantes que chegam ao Brasil foram enviados por meio da teologia e da influência do ministério de João Calvino. A Confissão da Guanabara, por exemplo,
É uma das primeiras confissões elaboradas sobre a fé reformada em território brasileiro. Mártires protestantes e calvinistas foram martirizados. Os primeiros mártires protestantes no Brasil eram de fé calvinista. Então, observe que entender que os homens não conheciam o genuíno evangelho do Senhor e que unicamente por meio dele poderiam ser salvos, impulsionou que os reformadores empreendessem em missões. Esse pensamento atinge os puritanos no século XVII. E nós, por conta do tempo, não iremos nos focar na teologia puritana em si aqui, mas havia um lema entre os puritanos. Evangelização é um ato natural do crente, de maneira que evangelizar consiste em falar do evangelho em todo tempo, em todo momento e ocasião, a qualquer criatura. De forma que os puritanos entendiam que o evangelizar era cotidiano do crente. Se o evangelho do Senhor transformou meu coração, transformou a minha visão sobre o mundo, me levou agora a entender a mente de Cristo, logo ela precisa ser compartilhada aos homens e todas as ocasiões são oportunas para evangelizar. Os puritanos ganham grande destaque em mostrar como o evangelho afeta de maneira prática e transforma radicalmente a vida do crente, de maneira que as suas boas obras estão alicerçadas na compreensão do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Seu casamento, sua noção de masculinidade, sua noção de trabalho, a noção de estarmos diante da face de Deus. Tudo isso são convicções evangelísticas, de maneira que afetam a obra e o cotidiano do crente. Portanto, evangelizar não deveria ser algo tão problemático para os cristãos. Não deveria ser algo tão alheio, tão complexo como nós tornamos na teologia evangelística de hoje em dia. Como se você precisasse receber cursos e mais cursos, como se você precisasse aprender estratégias e mais estratégias para compartilhar algo que, na verdade, faz parte da sua nova natureza, na qual a sua essência e existência está alicerçadas. A sua novidade de vida deveria tornar natural falar do Evangelho da graça de Deus. Ontem o pastor Fernando deu uma ilustração excelente do livro para crianças do pastor Sproul. E alguns até podem subestimar os livros infantis e para crianças, mas na verdade ali há uma complexidade, há uma capacidade, há um esforço didático, irmãos, que poucos homens conseguem ter, de comunicar o Evangelho, as verdades do Evangelho aos pequeninos. E ele fala sobre a gratidão daquele homem, do sacerdote que recebeu a roupa do príncipe, que fez com que ele compartilhasse então essa gratidão e essa alegria com todos os pecadores que estavam ali naquele reino. Amém? Nosso propósito era fazer um panorama da convicção reformada sobre evangelismo e evangelização. Agora nós vamos entrar no pensamento batista reformado sobre evangelização. E por que nós falamos sobre os reformados? Porque a fé batista é reformada. E essa convicção da simplicidade, da organicidade, da evangelização e do alcance das nações também está presente na fé batista. Enquanto eu fazia a pesquisa para trazer esse tema aos irmãos, eu encontrei diversos artigos dizendo que a confissão de fé batista de 1689 era deficitária no campo de evangelização e missões. Não se preocupava com a salvação dos pecadores. E, meus irmãos, isso consiste em uma leitura parcial, em uma leitura falsa sobre a confissão. A confissão ela traz um conjunto de doutrinas e ela se preocupa em afirmar o que é a palavra de Deus e o Evangelho. Uma coisa que James Renihan nos ensina no seu livro sobre a introdução da confissão é que cada artigo que se segue precisa ser lido no contexto das doutrinas que o antecedem. Então, a leitura da confissão de fé e do que os batistas criam precisa ser lido como se fosse uma espécie de bola de neve. Para nós brasileiros é difícil essa ilustração, né? Mas se você, com certeza, já assistiu filme sobre o Natal, você coloca uma bola de neve e rola ela agrega mais neve e cresce. Bom, principalmente em Teresina, né? Mas uma bola de neve no sentido de que ela vai ganhando forma e tamanho à medida então que você progride com ela, certo? Portanto, quando você inicia a confissão de fé,
e você fala sobre as Sagradas Escrituras, observem qual é a primeira afirmação ou convicção que os batistas trazem logo no capítulo 1, parágrafo 1º. A Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo o conhecimento, fé e obediência para a salvação, embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões, de muitas maneiras, revelar e declarar a sua vontade para a sua igreja, e posteriormente para melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz das Sagradas Escrituras indispensáveis. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo estão agora completados. Um dos propósitos de Deus em firmar a sua revelação de maneira escrita é que ela seja propagada de maneira pura aos homens, para que eles então sejam salvos. Quando nós avançamos, meus irmãos, não temos tempo para rastrear em toda a confissão, mas quando nós avançamos para a convicção dos batistas reformados sobre o Evangelho, a fé salvífica e o arrependimento, no capítulo 14 e 15, por exemplo, novamente eles explicam que a fé ela só pode ser ministrada e ela é operada no coração dos crentes pelo ministério da pregação. Observem, capítulo 14, parágrafo 1º. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, é obra do Espírito em seus corações, mas é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. E por ele também, e pela administração do batismo, da ceia do Senhor, pela oração e outros meios prescritos por Deus, essa fé é aumentada e fortalecida. Observe então que a ministração do Evangelho não se dá somente no momento onde alguém ignorante ao Evangelho recebe a palavra do Evangelho, mas a igreja precisa continuar meditando no Evangelho para que a sua fé esteja fortalecida e aumentada. Portanto, a noção de evangelismo, a noção da grande comissão, não se esgota na teologia que nós temos visto sobre evangelismo nos dias de hoje, que evangelizar consiste em levar o evangelho para o perdido que não tem, e acabou aí. E aí você vai atrás de outro perdido, e vai atrás de outro perdido, mas o evangelho, ele continua operando no coração do crente, porque o Senhor diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. O Evangelho, portanto, é aquilo que traz vida ao coração e é aquilo sobre o qual o crente medita ao longo de toda a sua vida para fortalecimento dessa fé. Uma outra passagem importante, no capítulo 15, sobre arrependimento, por exemplo, é o 3º parágrafo. Ele diz assim: o arrependimento salvífico é uma graça evangélica, pela qual uma pessoa, sendo pelo Espírito Santo feita sensível aos múltiplos males do seu pecado, pela fé em Cristo, humilha-se por ele com a tristeza segundo Deus, odeia o seu pecado, aborrece a si mesma, ora por perdão e pede força da graça com propósito e esforço, através do suprimento do Espírito, para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. O arrependimento salvífico é uma graça evangélica. O arrependimento salvífico é algo que só é ministrado no coração pela proclamação do Evangelho. E no capítulo 5 isso fica ainda mais claro, porque ele diz: tal é a provisão que Deus tem feito mediante Cristo no pacto da graça, para a preservação dos crentes, para a salvação, que embora não haja pecado tão pequeno que não mereça a condenação, contudo não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem. Isso torna necessária a constante pregação sobre o arrependimento. Observem então, irmãos, que tanto a fé salvífica quanto o arrependimento gerado por essa fé são frutos da ministração do Evangelho de Cristo aos homens.
Como eu disse, nós podemos rastrear, então, essa organicidade entre a mensagem do Evangelho e a ministração e proclamação desse Evangelho e o crescimento da igreja, o desenvolvimento dessa igreja, meus irmãos, como orgânicos em toda a confissão. Mas há um capítulo específico no qual fala sobre a extensão da graça desse Evangelho, e é o capítulo 20. É o capítulo 20. O capítulo 20 fala sobre o Evangelho e a extensão da sua graça. E no parágrafo 2 ele diz: essa promessa de Cristo e da salvação por meio dele é revelada somente pela palavra de Deus. Nem as obras da criação ou providência, com a luz da natureza, desvelam a Cristo ou a graça por meio dele, nem mesmo de uma forma geral ou obscura, muito menos os homens destituídos da revelação dele pela promessa ou evangelho poderiam ser assim habilitados para alcançar a fé salvífica ou arrependimento. No parágrafo 3º, então, ele diz: a revelação do evangelho aos pecadores, feita em diversas épocas e em diversos lugares, com a adição da promessa e do preceito para a obediência, requerida nele em relação às nações e às pessoas às quais é concedida, acontece meramente a partir da soberana vontade e beneplácito de Deus. Ela não é dada pela virtude de qualquer promessa, e devido ao aprimoramento das habilidades naturais do homem, pela virtude da luz comum recebida sem essa revelação, o que ninguém jamais fez ou pôde fazer. Ou seja, ele diz, nenhuma conversão que foi operada até hoje foi operada à parte da pregação da palavra do Senhor. Todas as nações e todas as pessoas necessitam, então, receber essa pregação. E ele finaliza dizendo: por isso, em todas as épocas, a pregação do Evangelho tem sido concedida a pessoas e nações de forma mais ampla ou limitada, em grande variedade e de acordo com o conselho da vontade de Deus. Observem, portanto, irmãos, que a natureza do Evangelho e o conceito do Evangelho e os benefícios de Cristo ministrados ao coração pelo Evangelho são vistos, meus irmãos, como essenciais a uma genuína evangelização e, ao mesmo tempo, natural e orgânica a essa compreensão. Então, vejam como a fé reformada e o desenvolvimento da teologia dos reformadores está presente na Confissão de Fé Batista de 1689. É orgânico, é simples, é natural, precisa ser visto assim pela gente. Se a nossa boca não fala do Evangelho, pode ser sinal que o nosso coração não está cheio dele. Pode ser sinal que a nossa percepção sobre a vida, o nosso cotidiano, a nossa ação e atuação no mundo não está sendo regido pelo Evangelho. Porque se assim é, então evangelização a todas as pessoas, em todo o tempo e em todas as circunstâncias, será algo mais natural, meus irmãos, do que nós imaginamos. Por fim, eu gostaria de trazer a noção da teologia do pacto de Benjamin Kitt e demonstrar como essa teologia do Kitt ele está presente nessa compreensão do Evangelho da Graça sendo ministrada a pecadores. O Benjamin Kitt ele chamava o pacto da graça também de pacto da paz ou da reconciliação. Nós vamos ver alguns textos que guiaram a meditação do Kitt sobre a relação entre o pacto e a evangelização, como a evangelização sendo algo orgânico e natural e intrínseco do pacto da graça. Vamos até Isaías, no capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Esse é um texto essencial para o Kitt entender entre a promessa e o cumprimento do pacto. No Antigo Testamento a promessa e no Novo Testamento o cumprimento, então. Isaías 54, vamos ler o versículo 9 e 10. Todos acharam? Amém. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados,
porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Benjamin Kitt diz que o pacto da graça, a promessa desse pacto, tem como essência a reconciliação, a paz entre Deus e os homens. Ele diz, olha, e esse pacto ele é permanente. Esse pacto está sendo anunciado às nações. Ele foi prometido no pacto a Abraão para as nações. Ele é desenvolvido ao longo de todo o Antigo Testamento, tendo as nações como objeto desse pacto. Todas as nações como sendo alvo daqueles que seriam, então, resgatados. Os gentios, os eleitos, eles encontram espalhados em todas as nações. Ele é um pacto permanente. É um pacto que não pode ser abalado. É mais fácil derrubar uma montanha, é mais fácil abalar um outeiro do que remover a benignidade do Senhor. Ela não se apartará dos homens. Portanto, o pacto da graça é a manifestação da bondade do Senhor aos homens. Kitt diz, então, que o Senhor prometeu uma aliança de paz e de reconciliação aos homens. E ele diz, olha, essa aliança ela só é conhecida. Essa aliança, ela só cumpre a sua eficácia porque ela é proclamada, ela é anunciada. A mensagem de paz do Senhor é um convite a qual a sua vocação soberana traz os pecadores da morte para a sua aliança de paz, de reconciliação. E ele diz, portanto, que é natural do pacto que ele seja proclamado, porque o pacto é ministrado, administrado e cumpre a sua eficácia como boas novas ou evangelho. Esse pacto é as boas novas. Ele é entregue aos homens como boas novas. Portanto, consiste que é natural, é intrínseco ao pacto da graça a sua proclamação. Depois de falar sobre essa necessidade, então, de que o Evangelho de Cristo deve ser proclamado, porque ele consiste em anunciar o pacto da graça, ou o pacto da paz, como Kitt coloca aos homens, ele fala que o Senhor, então, deu arautos à humanidade, arautos desse pacto. E adivinhem quem é o primeiro arauto do pacto da aliança? Do pacto da paz, da reconciliação? Jesus Cristo. Ele é o principal mensageiro de Deus. Ele é o mediador do pacto. E ele medeia esse pacto, anunciando ele aos homens. Trazendo, então, como o principal mensageiro de Deus, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, o Malach Yavé, aquele que é o principal mensageiro de Deus aos homens. Cristo é o principal arauto do pacto da paz. Ele veio anunciar paz aos homens, não só da parte de Deus, mas sendo também o próprio Deus. Ele diz que isso já está prometido no Antigo Testamento, porque aqui a gente vai trabalhar com o pacto sendo anunciado e prometido e cumprido. E ele vai ao texto de Malaquias 3. Vamos lá. Portanto, o Filho é o supremo arauto do pacto. Malaquias, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Malaquias 3, 1 ao 4. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Cristo é o mensageiro da aliança. Cristo é o mensageiro da reconciliação. Cristo é aquele que vem da parte do Pai, o principal arauto de que Deus está disposto, por meio do seu próprio sangue, do Cristo, reconciliar homens com Ele. E então,
ele vai até Mateus 11 e demonstra como o próprio Cristo entendia essa mensagem. Vamos até Mateus, no capítulo 11, versículo 25 ao 30. Mateus, capítulo 11. Versículos 25 a 30. Todos acharam? Importante que nós acompanhemos na Escritura, irmãos, para entender o pensamento do Kit à luz do texto, tá? Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Como? Como Deus revelou o Evangelho? Como Deus revelou o pecado, a condição humana degradada, a necessidade de salvação? Cristo diz: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E que te diz? Cristo é o principal arauto do pacto da graça ou do pacto da paz, porque ele é quem conhece perfeitamente o Pai, porque ele conhece as coisas do Pai, porque ele entende os propósitos do Pai, e somente o Filho que conhece o Pai pode revelá-lo. Então, portanto, Cristo é o principal arauto da aliança. Vamos a João 17, versículos 6 e 8. João 17, 6 a 8. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Ele é o mensageiro do Senhor. Ele trouxe as palavras que o Pai deu a ele. E as palavras que o Pai deu ao Filho consiste no Evangelho, consiste no anúncio do pacto da paz e da reconciliação. Mas esse pacto não tem só Cristo como arauto. Ele diz que ele, por ser o supremo arauto e também o próprio Deus, comissionou outros arautos, que são aqueles que são salvos por ele, são os seus súditos, são os ministros do Evangelho. E então Kit fala que esse mensageiro que revelou o Pai, agora comissiona os crentes e a igreja a falar da mensagem que receberam de quem? Do próprio Cristo. Nisso está alicerçado a grande comissão. A grande comissão consiste em os crentes falarem da mensagem que o próprio Cristo trouxe a eles da parte do Pai. E então, com toda essa teologia em mente, que te chega ao texto emblemático de Mateus 28. Vamos até Mateus 28, 18. Algumas pessoas acham que porque um texto é conhecido aí não precisa ser lido, né, irmãos? Muito pelo contrário. Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Pregar o quê? Que palavras são essas? O que Cristo tem falado ao povo para guardar? É a mensagem da aliança, da graça de Deus aos homens, irmãos. É a isso que nós somos chamados, pelo supremo mensageiro do Senhor, por aquele que entregou a si mesmo na cruz, por aquele que revelou aos homens a palavra que o Pai lhe deu, por aquele que proclama aos corações a verdade. Ele diz: agora que vocês
foram vivificados pela mensagem, agora que vocês foram vivificados pelas palavras que o Pai me deu, agora que vocês foram vivificados pelo meu sacrifício na cruz, porque a obra de Cristo é o Evangelho, é a mensagem que ele trouxe. Anunciem esse Evangelho, vão, preguem, vocês estão comissionados agora a falar daquilo que lhes libertou e os trouxe para a reconciliação com Deus. Por isso Paulo diz que o nosso ministério é um ministério de paz, de reconciliação. Vamos a 2 Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5. Vamos ler o 17, irmãos. A igreja achou? Leiamos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou com si mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui nós conseguimos entender o texto, quando essa teologia do pacto da aliança, do pacto de reconciliação, da aliança da graça em Cristo Jesus, ele é compreendido. Ele diz, olha, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e tudo provém de Deus. Tudo isso provém de Deus. A nova criação, a passagem das coisas velhas para trás. Por quê? Porque ele nos reconciliou com Cristo e colocou em nós a palavra da reconciliação. E olha o que ele diz, que Deus coloca em nós a palavra da reconciliação, e é isso que está provindo de Deus, e ela gerou em nós nova natureza, ela gerou em nós, meus irmãos, a graça de Deus, ela gerou em nós novidade de vida, porque por meio dessa mensagem nós entendemos que Cristo reconciliou consigo o mundo, e olha só o que acontece, ele nos tornou embaixadores da parte de Cristo. Observem então que é orgânico o fato de receber uma nova natureza por meio do anúncio da obra de Cristo, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E agora, com essa palavra que gerou vida em nós, nós somos feitos embaixadores da parte de Cristo. Nisso consiste a grande comissão. E esse texto nos ajuda a entender que ela não está restrita a pastores e a diáconos e aos oficiais da igreja, mas a todos os que receberam uma nova natureza e foram reconciliados com Cristo, foi colocado em si a palavra da reconciliação e então consagrados como embaixadores da parte de Cristo ao mundo. Esse era o entendimento, meus irmãos, que os batistas tinham entre o evangelho e a evangelização. Observem, é natural, é orgânico, é simples, mas é amplamente suficiente para a salvação de todos os pecadores, em qualquer lugar, em qualquer nação. E entendendo essa simplicidade, todo aquele esforço por contextualização e por compreensão da cultura e toda uma pesquisa antropológica de anos e mais anos, até que a mensagem, enfim, agora eu tenho segurança para proclamá-la, ela se desfaz. Não que isso seja inútil, meus irmãos, em sua totalidade, mas a conversão dos homens não está alicerçado nisso, está alicerçado no poder do Evangelho do Senhor sendo ministrado. Está alicerçado no fato de que Deus salva pecadores pela proclamação da obra que Ele opera por meio do Seu Filho no mundo. Nisso consiste, meus irmãos, a compreensão dos batistas. Kit também fala sobre os termos desse pacto. É importante. O anúncio vai ser provado pelos termos que estão sendo anunciados. E ele diz que a Escritura fala que os termos são fé somente em Cristo. Fé somente em Cristo.
de maneira que muitos falarão que são arautos do Evangelho. Muitos se colocarão nessa posição de embaixadores de Cristo, mas terão a sua identidade confrontada, desmascarada, exposta, porque os termos do pacto que eles anunciam não são os termos do pacto da graça, não são os termos do pacto da paz. Então, existe uma mensagem objetiva a ser anunciada aos homens e ao genuíno Evangelho de Deus. Por fim, que te trata sobre o objeto do pacto. Quem é o objeto desse pacto? Deus reconciliando os seus eleitos consigo mesmo por meio de Cristo. E ele diz, aonde estão os eleitos? Deus especifica onde estão os eleitos? Ele diz, olha, naquele povo ou naquela nação específica estão os eleitos, ali deve ser anunciada a mensagem. O Senhor diz, pregai em todas as nações. Eu congregarei meus filhos de todas as nações. Eu trarei meus eleitos de todas as partes do mundo. Portanto, meus irmãos, é obrigação do crente anunciar o Evangelho a todas as nações. A obrigação da igreja que o Evangelho seja ouvido em todas as nações. É obrigação do crente que os termos desse pacto, o pacto da paz, a aliança da graça de Deus, seja anunciado pela pregação do Evangelho em todos os locais, para que os eleitos que estão espalhados por todos os locais sejam então chamados soberanamente pelo Senhor a experimentar no tempo, no espaço, da eficácia, da bondade, da graça, da glória, do prazer eterno de estar inseridos em um pacto com Deus por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Evangelização é a natureza da igreja. Evangelização é intrínseco à nova natureza, é intrínseco a ser igreja. De maneira que Joel Bick diz que para os reformadores, e nós podemos afirmar mediante o pensamento de Kitty, o que nós lemos também na Confissão de Fé Batista, que evangelizar é parte de ser crente. Vamos ao Senhor em oração, irmãos. Senhor Deus, Pai amado e querido, graças te damos, Senhor. Graças te damos por, no teu Filho, Senhor Deus, ter nos proposto um pacto de reconciliação, um pacto de paz contigo, Senhor Deus, um pacto de graça, Senhor, que independe, Senhor Deus, de nós, que está alicerçado soberanamente em Ti e que exige do homem fé, Senhor. A fé que Tu infunde o coração, a fé que Tu ministra, Senhor, a fé que vem de Ti e provém de Ti, como nós lemos tudo isso. A fé, a nova criação, Senhor Deus, a honra de ser embaixador do Teu Evangelho vem de Ti. Glória seja dada a Ti, Senhor. Não somos suficientes em nós mesmos, Senhor. Miséria, Senhor. Desgraça, Senhor. Imperfeição. Pequenez, Senhor Deus, podem ser suplantadas pela Tua glória, Senhor. Não está em nós, Senhor, que reconhecer isso nos ajude a depender de Ti, ó Pai. Nos ajude a orar a Ti, Senhor. Nos ajude a entender o propósito, Senhor Deus, da nossa missão, que é a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, que Tu opere na Tua igreja, Pai, pelo Evangelho da graça. Que nós cresçamos, Senhor Deus, em convicção, Senhor Deus. Que nós cresçamos em amor por Ti, Senhor. Que essa gratidão nos tome, Senhor Deus, e então exploda em palavras de louvor, Senhor Deus, e de honra ao Teu nome, que nos resgatou em Cristo Jesus, Senhor. Socorre-nos, Senhor Deus, em nossas debilidades, Senhor Deus, em nossa pequenez. Socorre-nos, não somos suficientes para isso. Mas o Teu Espírito opera, Senhor, o poder de Cristo em nossos corações. E opera, Senhor Deus, o poder de Cristo no coração dos perdidos, Senhor. Essa é a nossa esperança, Senhor, que Tu estás trabalhando e que toda a salvação consiste e vem de Ti, Senhor. A salvação pertence a Ti, ó Deus. É o que nós te suplicamos no nome do Senhor e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor.